Vocês precisam ser contra a maré do mundo. O que eu tô falando? Que vocês precisam aceitar o seu espírito em detrimento de aceitar a carne, percebe? Negar a si mesmo é negar tudo aquilo que te traz estímulos carnais, mentais, aqui ó, cerebrais, que condicionam o seu cérebro a trabalhar a favor da corrupção do mundo, abrir mão de tudo isso e trabalhar a favor do seu espírito. A pessoa que começa a evoluir espiritualmente, começa a escutar o seu coração, o seu espírito, em vez de escutar o seu cérebro, ela percebe que ela vai criar um conflito brutal na cabeça dela, aqui no coração também, ó. Um conflito. Ela percebe que, ela fala, puxa vida, mas, cara, como que eu vou abrir mão disso daqui? Isso aqui me traz uma sensação de prazer boa, eu me sinto bem com isso aqui. Como que eu consigo abrir mão disso pra poder evoluir em cima disso? É um pouco... É difícil, cara, entende? É difícil, só que você precisa aprender a entender que pra você ser pleno, feliz, você não precisa de absolutamente nada do mundo. Você só precisa do Criador, cara. Você só precisa escutar o seu coração. Pra ficar leve, ser uma pessoa leve, entende? Então, negar a si mesmo é isso. É parar de viver em função do seu próprio ego. Viver em função daquilo que o seu cérebro quer. Porque o seu cérebro, ele está condicionado da maneira errada. Consequentemente, você prejudica seu espírito. Quando você escuta o seu coração, o seu espírito, você vai perceber que ele vai te mandar ir pelo outro caminho. E quando você consegue tomar essa decisão de ir pelo outro caminho, você começa a negar a si mesmo. É aí que você começa a negar aquela coisa rasa, superficial, coisas que te dão prazeres instantâneos, que criam uma falsa ilusão de felicidade, mas que na verdade é uma felicidade instantânea que depois te deixa triste e te faz querer algo que te deixe mais feliz. É um ciclo sem fim, entendeu? Quando você simplesmente foca no espírito, irmão, acabou. Você para de ter esse problema. O Criador, ele nunca teria colocado em você apenas o seu cérebro e o seu ego pra trabalhar. Ele colocou um coração e uma alma, tá? E elas também te mandam mensagens, beleza? Elas conversam com vocês. Sigam mais por esse lado que eu tenho certeza que vocês vão começar a se sentir bem melhor em tudo. Essa é a luta aqui, cara. É aí que você começa a evoluir espiritualmente. Tô mandando papo reto pra vocês. Vocês podem achar até... As pessoas hoje podem até achar que é mentira o que eu tô falando. O que é natural, porque tem gente que não tá acordada ainda. Vocês podem achar que é brincadeira o que eu tô falando. Mas conforme vocês forem vivendo a vida de vocês, vocês vão perceber que isso é verdade, é um fato. Percebe isso? Você tá viciado por quê? Porque o seu coração tá pedindo aquilo? Sua alma tá pedindo? Não. É porque o seu cérebro quer que você faça. O seu cérebro tá condicionado. Então como que eu reverto esse processo? Eu começo a dificultar todas as vias de acesso que eu tenho no meu dia pra chegar naquele vício. Entendeu? Como que eu faço isso pra ir podando aos poucos essas vias de acesso? Eu mudo a rotina e o contexto da minha vida, também aos poucos. Então eu começo a focar a minha cabeça em outras coisas. Eu posso ir na academia, exercitar o meu físico, porque a academia, além de você exercitar o seu físico e ficar mais saudável, você disciplina a sua mente. E aí você começa a fortalecê-la. Consequentemente, isso melhora a sua capacidade de decisão, de realização. Percebe? Vou melhorar minha forma de me alimentar, porque se eu me alimentar melhor e levar nutriente pro meu corpo, isso vai favorecer o funcionamento do meu cérebro. Mandou 5 Vou ficar mais saudável, vou ficar mais pleno, minha autoestima vai melhorar. Sou caçula de 3 irmãos eu vou arrumar um viciados em trabalho. drogas. Como eu me afasto Eu vou disso, arrumar um sendo bom que não trabalho. consigo Por que eu vou reverter arrumar a um trabalho? situação Porque deles. o trabalho vai me fazer entender que pra ganhar o dinheiro que vai me sustentar na vida, eu preciso trabalhar em cima disso. Eu não posso viver de dinheiro fácil, que é uma farsa, que pode acabar assim, ó, em um instante. Eu preciso ter constância. A chave da nossa vida, pra qualquer coisa que você faça, pra evoluir espiritualmente, evoluir em qualquer sentido que seja, é a disciplina e a constância. Nada é assim, ó. Entende? É através dessa mentalidade, dessa mudança de hábitos, que você vai conseguindo vencer os vícios da sua vida, cara. Que você começa a descondicionar o seu cérebro naquela área específica que ele tá condicionado, a cometer o erro. É assim, velho. Então a equação é fácil de entender, é isso que eu tô falando pra vocês. Agora, aplicar, claro que é difícil, leva tempo, você tem que ter disciplina pra isso. Só que, pô, você tem um ano pela frente ainda. Até a ideia é que ano que vem você seja um indivíduo melhor, percebe? Você tem tempo. Então basta você continuar fazendo, com disciplina que você consegue. O que o cara tá querendo dizer aqui é o seguinte, o que o padre tá falando aqui é o seguinte, o que o Criador quer não é te dar instantaneamente o que você precisa, ele quer que você passe pelo processo pra compreender que você é merecedor ou não daquilo. É disciplina. Só assim você consegue evoluir e entender o significado das coisas. Nada tem que surgir da sua vida de mão beijada assim, ó. Se fosse assim, o ser humano se corromperia muito mais. Porque a gente já tá vivendo numa época onde as coisas são assim, ó. Relacionamentos começam assim e terminam assim. O dinheiro vem assim e vai embora assim. Tudo vem assim e vai embora assim. Os prazeres estão disponíveis de todas as formas e chegam assim e vão embora assim. Por isso que as pessoas estão com a mentalidade fraca, frágil. Estão ficando doentes, inclusive. Certo? É óbvio que o Criador nunca seria a favor disso. Esse mecanicismo prejudica a estadia do ser humano nesse mundo. Por isso que a gente tá enfrentando uma das eras mais difíceis da humanidade. Percebem? Faz total sentido, é uma questão de parar e raciocinar. Por isso que eu falo, quando aparece aqui uma meia dúzia de ateu, de gato pingado, falando ai, por que Deus permite o câncer, permite o mal? Vocês percebem que quando você começa a raciocinar, você é uma pessoa que pensa, que tem senso crítico, você fica até com dor no saco de responder ele?
Porque você olha pra ele, você vê que ele tá simplesmente reproduzindo argumentos programados, que ele nunca parou pra pensar, ele não quer assumir a responsabilidade. Se dá preguiça de você conversar com uma pessoa assim. Porque esse tipo de raciocínio é frágil demais. Thiago Malaguda, Só uma pessoa R$5, fraca, Super Xandão, extremamente ia fraca você de aí, espírito, depois de reproduz assistir tais falar, argumentos. estou me tornando um Achar cara que o melhor Criador todo foi o dia. responsável por embutir, criou uma sacanagem cósmica e colocou o mal na sua vida, isso não existe. Percebe? E se não fosse assim, o ser humano nunca conseguiria evoluir. E é isso que o Criador quer, ele só quer isso de você mais nada. Ele não quer que você seja o melhor do seu trabalho, ele não quer que você seja multimilionário ou bilionário, ele não quer que você tenha cada vez mais capacidade de dar ordens às pessoas, a um monte de pessoas. Não é exatamente isso que ele quer que você busque sua salvação. Não importa por qual caminho você percorra. Se você estiver alinhado com a verdade, é o que ele quer. Então, velho, tipo assim, a pessoa ela tem que ter essa humildade, cara. Se a gente não for minimamente humilde na hora de pensar sobre alguma coisa, a gente nunca vai chegar na resposta de nada. Ser humilde é isso, é você ter a capacidade de enxergar aquilo que é difícil. Porque quando você se permite entender, Anônimo mandou você percebe que é fácil. Estava com Você 118 entende? kgs no ano passado, entrei Não pra tem academia e cheguei segredo. aos 92, sei que Entendeu? não é muita coisa, mas nunca